Paz. Isso aí, pessoal. Paz Raíssa, Penha. Fala, Emerson. Sejam bem-vindos. Isso aí, Fatinha. Paz do Senhor, Dirley. Isso aí, Deus abençoe. Paz, Fatinha, paz. Adeusira, paz. E aí, como que você está? Melhorando? Paz, Júlia. Glória a Deus. Isso aí. Que bênção hoje, né, gente? Sei que conseguiu ver os profissionais de saúde aqui da UPA recebendo a Elaine chegando em casa. Que legal, deve ter sido uma surpresa muito grande para ela. Surpresão. Isso aí. Festejar, né? Em dia de tantos lutos acontecendo, a gente tem que festejar quem conseguiu passar por essa situação e Deus permitir que continue em vida. Temos que glorificar o nome do Senhor. Amém? Vamos agradecer? Pai, nós queremos te agradecer. Queremos te agradecer porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Queremos glorificar o teu nome em especial no dia de hoje, junto com os irmãos, pela vida da Elaine. Muito obrigado porque ela retornou para o seu lar hoje. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor deu a ela de continuar vivendo. Que o Senhor continue trabalhando no coração dela, no coração do Simão, e eles possam a cada dia entender o teu propósito para a vida deles e que em breve eles possam estar servindo ao Senhor e tendo a sua vida totalmente entregue nas suas mãos. Muito obrigado pelo livramento que o Senhor deu para ela. Pedimos que o Senhor continue atuando na vida daquelas pessoas que estão precisando, que estão carecendo das nossas orações. Colocamos diante de Ti a vida da Deusira, a vida da Tamires, Deus, a vida do Clebinho, da Keiciane. Colocamos diante de Ti a vida do pastor Hilton também, Senhor, que já saiu do hospital, foi para casa. Que o Senhor continue ajudando ele nesse tratamento. A Tua mão de poder esteja sobre a vida do pastor El, da Rosângela. Toma cada um desses nas Tuas mãos. Abençoa esse momento que vamos passar aqui na Tua presença. Teu Espírito Santo tem a liberdade de falar ao nosso coração nesta noite para a glória e louvor do Teu nome. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Amém. Pastor, sou Cleiton Iris. Cleiton da Penha? É isso? Que benção. Seja bem-vindo, Cleiton. Ok. Valeu. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Aleluia. Isso aí. Cleiton tá por aí, junto com a esposa dele, é isso?
Benção. Glória a Deus. É interessante que às vezes num celular só tem mais de uma pessoa assistindo, não é? Muito bom isso. A hora passa que a gente nem vê, né? Vamos lá. Vamos adorar o Senhor. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Deus está aqui, Ele está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de almas são curados, os cativos oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de almas são curados, os cativos oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui, pois o Espírito de Deus está aqui. Amém? O Espírito de Deus está aqui. Nós cremos nisso, cremos dessa forma, dessa maneira. Que seria de nós se não fosse o Espírito de Deus? Na verdade, irmãos? Que seria de nós se não fosse o Espírito do Senhor atuando na nossa vida? Estaríamos realmente perdidos, né? Porque o Espírito de Deus ele foi colocado na terra, principalmente na vida daqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, justamente para ser o guia, para ser o conselheiro, para ser o consolador, né? Quanto as pessoas precisam do Espírito Santo no dia de hoje para trazer consolo aos seus corações, não é verdade? Bem, quero convidar você para abrir aí a palavra do Senhor no livro de João, Evangelho de João, lá no capítulo 2. Amém? Evangelho de João, capítulo 2. Nós temos uma hora só aqui, né? A hora passa bem rápido. Vamos aproveitar esse tempo que temos aqui para meditar na palavra do Senhor. Amém.
Fala aí, Penha. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que vamos meditar nessa hora. Queremos louvar o teu nome pela vida do Cleito, da Iris, que o Senhor esteja abençoando a vida deles, suprindo a cada uma das suas necessidades para o louvor da tua glória. Fala conosco nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Se depois no final a gente tiver aí algum pedido específico, a gente ora. Amém, Pen? Se tiver algum pedido aí específico aí, coloca aí, depois a gente ora no finalzinho aí. Ok? Amém? Muito bem, gente. Vamos lá. Eu falei então para vocês abrirem em João, não é isso? João capítulo 2. João capítulo 2, no versículo... Evangelho de João capítulo 2, a partir do primeiro versículo, onde conta a respeito do primeiro milagre de Jesus. É muito comum os pastores pregarem nesse texto falando de casamento, onde Jesus operou o primeiro milagre depois que foi batizado. Mas a gente quer falar assim de uma forma geral, em relação à família também, a importância de Jesus estar fazendo parte. Ok? Vamos lá então? Bem, então vou ler aqui o texto bíblico da palavra do Senhor, que diz o seguinte: João capítulo 2, versículo 1, diz assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Disse Jesus: A minha hora ainda não chegou. Muito bem. Queridos, eu acho assim muito interessante as histórias bíblicas, principalmente esse início do ministério de Jesus. O início do ministério de Jesus já nos mostra como porta de entrada para que ele veio. E eu queria, junto com você, pensar sobre 3 situações em sequência a respeito de alguns milagres que Jesus operou. Às vezes, quando se pensa em milagre, se dá ênfase em alguma coisa extraordinária, uma cura e por aí afora. Mas eu vejo aqui, nesse início de ministério de Jesus, ele mostrando seus milagres de forma e de maneiras diferentes, para que as pessoas entendam o propósito da sua vinda a esse mundo. Aliás, lá naquele episódio de Zaqueu, é dito lá, né, que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, em alguns momentos, ele vai mostrando o foco do seu ministério: buscar e salvar o que se havia perdido. Ele está falando a respeito do homem, do ser humano. E essa realidade aqui é a realidade de um casamento. Jesus estava em um casamento. A Bíblia diz que Jesus foi convidado, a mãe de Jesus foi convidada também, e os discípulos de Jesus foram convidados. Aqui mostra a porta de entrada em uma família. A necessidade que se tem de que Jesus esteja no casamento, na relação conjugal.
no meio da família. E a gente vê essa importância. Jesus ele está no casamento, ele foi convidado para um casamento. A gente costuma dizer que o primeiro convidado para um casamento precisa ser Jesus. Né? No casamento mesmo, numa festa. Né? Numa festa pode ter de tudo, mas se Jesus não fizer parte daquele ambiente, daquele momento, se ele não foi convidado, se ele ficar de fora, o casamento certamente vai encontrar algumas dificuldades. E a Bíblia diz que Jesus foi convidado. Juntamente com ele foi a sua mãe e foram os seus discípulos. Jesus até então não tinha feito milagre nenhum. Ele estava iniciando o seu ministério com os seus discípulos e a primeira oportunidade que ele teve foi numa festa de casamento. O vinho poderia não ter terminado. Eu acredito também que Deus permitiu que aquele vinho terminasse. O vinho numa festa naquela época representava a alegria da festa. Seria o refrigerante de hoje, né? Seria a Coca-Cola que todo mundo gosta. Imagina, de repente no meio da festa o salgadinho rolando e de repente o garçom vem e terminou, acabou o refrigerante, não tem mais refrigerante. Então naquela época era o vinho. E o vinho havia acabado. E a mãe de Jesus, muito sábia, ela percebeu, certamente ela percebeu aquele murmurinho dos servos lá, dos garçons entregando o vinho e percebeu que estava vendo alguma coisa diferente. Ela se dirigiu a Jesus com as seguintes palavras: Jesus, meu filho, né? Como que dizendo, meu filho, o vinho acabou. Só que ela parece que não percebe, né, que havia um divisor de água a partir daquele momento. Jesus era o seu filho, sim, filho de Maria, mas agora não era mais um Jesus que ela educou e fez crescer. Agora era o Jesus que havia voltado do deserto e que estava começando o ministério e que sabia exatamente o tempo certo, a hora certa de começar a agir em determinadas situações. E aprove a Deus Jesus começar a agir aqui na terra num casal, na vida conjugal, num relacionamento, num casamento. Aprove a Deus participar daquela festa, participar daquele momento e se manifestar ali. Talvez se o vinho tivesse acabado, Jesus não teria a chance de fazer o que ele fez. E é interessante que, a princípio, parece que nem todas as pessoas perceberam que Jesus fez o milagre. E assim acontece às vezes na nossa vida. Às vezes nem todas as pessoas, às vezes nem nós mesmos percebemos na hora que ele está agindo, que ele está fazendo um milagre. Então eu gostaria de falar justamente sobre esse milagre da transformação. Quando Jesus ele entra no casamento, quando ele entra no relacionamento, ele entra para fazer transformação. Ele entra para mostrar para o homem que esse homem ele vai caminhar até um determinado momento na relação conjugal, no seu relacionamento familiar. Mas a partir dali para frente, quem deve agir é Jesus. E a festa estava sob o comando, né? Sobre o comando daquele grupo que foi convidado para dar a festa, o encarregado por todos aqueles servos que estavam servindo ali o vinho, comida, bebida. Mas chegou um determinado momento que a Bíblia diz que o vinho acabou. E quem veio trazer essa mensagem foi Maria, mãe de Jesus. Ainda, quem sabe, olhando para Jesus, aquele filho dela, né, que fazia as coisas todas certinhas, mas que ainda não tinha iniciado o ministério. O ministério de Jesus começa após o seu batismo e logo depois, né, vem ele, aquele período no deserto, e dali para frente ele começa. Aqui é o primeiro episódio, o primeiro milagre que Jesus vai realizar. E Maria quis dar um apoio, né, como uma mãe auxiliando Jesus ali. E Jesus chega para ela e diz: que temos nós em comum, mulher? Ou seja, Jesus era filho de Maria, mas a partir daquele momento o ministério era de Jesus.
E ele chega para que tem eu contigo. Quando ele chama ela de mulher, ele não está tratando Maria mal. Era muito comum chamar uma mãe de mulher naquela época. Jesus estava seguindo o costume daquela época. Mas Jesus diz alguma coisa significativa para sua mãe. Ele diz para ela: a minha hora ainda não chegou. Jesus diz para Maria: a minha hora ainda não chegou. Ou seja, fica tranquila aí. Como que dizendo, você não precisaria nem ter me falado nada. Você não precisaria nem ter dito nada para mim, que eu sei exatamente a hora que eu vou agir. E aí eu fico pensando, dentro da nossa relação conjugal, marido com mulher, filhos e tudo, às vezes quantas preocupações nesses dias que nós estamos vivendo, acima de tudo. Nessa quarentena, não estamos numa festa de casamento, mas estamos vivendo dentro das nossas casas, dentro de um lar que um dia foi realizado um casamento, que uniu duas pessoas que vieram depois dos filhos, ou não, muitos casais não tiveram filhos, mas a relação se mantém. Essa fala de Maria, ela traduz para a gente o seguinte, que é exatamente isso. Nós não precisamos dizer para Jesus o que ele tem que fazer. Nós não precisamos dizer para ele, né? Apesar de nós termos que pedir a ele, ele já sabe de todas as coisas, mas nós não precisamos apressá-lo. Né? O Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor. Ou seja, Maria não precisava nem ter falado nada daquilo ali. Jesus diz para ela: Maria, não chegou ainda a minha hora. Como que dizendo, fica tranquila, não fica ansiosa, não fica preocupada, porque as pessoas vão sentir a falta do vinho. Pode ficar tranquila, não chegou a minha hora. Talvez nessa quarentena você esteja tão ansioso, querendo ver as coisas acontecer e está expondo as coisas para Jesus. Nada demais da gente apresentar hoje para ele os nossos pedidos. Ó Senhor, a comida está acabando, Senhor, o salário não vai dar para pagar tudo. Nada de mal em fazer nada disso. Em apresentar, a Bíblia diz que a gente tem que apresentar os nossos pedidos diante do Senhor. O que a gente não pode é falar num tom de ordem. Precisamos entender que se já apresentamos, já estamos cientes de que Ele sabe da nossa situação, temos que simplesmente agora esperar o tempo do milagre acontecer. Que essa história vai nos mostrar exatamente isso, que quando Deus age por nós, é muito melhor do que aquilo que a gente tinha antes. O vinho estava rolando naquela festa. Era comum se dar o melhor vinho primeiro e colocar o piorzinho para depois, e a coisa inverteu. Então, nesse episódio aqui, nós entendemos isso. Entendemos de que o tempo de Deus é o melhor tempo. Hoje de manhã Janildo estava falando sobre isso. A hora de Deus é a hora exata. É por isso que a Bíblia nos ensina diversas vezes que nós temos que esperar nele. Nunca se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Esperar em Deus. A nossa ansiedade, a nossa preocupação não resolve nada. Quando a gente se precipita, a gente fica querendo que as coisas aconteçam, pode ser num minuto antes, mas se esse minuto antes é fora da vontade de Deus, a coisa pode não dar certo, porque nós temos que esperar nele, orar e acreditar. E é interessante que quando ela fala isso, Jesus diz: olha, minha hora não chegou, ainda não chegou a minha hora. A Bíblia diz que ela vai para os serviçais, o pessoal que estava servindo lá o vinho, e diz para eles: olha, façam tudo o que ele vos mandar, obedeçam às ordens dele. Ela foi e ainda deu essa dica, né? E essa dica fica para a gente, né? Em vez da gente ficar ansioso, preocupado com alguma situação que estamos passando nesse momento, vamos obedecer às ordens dele, vamos obedecer aquilo que ele está nos mandando fazer nesse tempo. Eu não sei o que ele tem pedido de você, eu não sei o que ele tem te exigido individualmente ou na vida familiar,
Mas eu tenho certeza de uma coisa, é um tempo onde podemos dizer que o vinho que tinha antes acabou, estamos vivendo esse momento, estamos na dependência exclusiva de Deus, disposto a fazer o que Ele está nos mandando fazer. O que Ele tem mandado você fazer nesses dias? Esses dias são dias onde a gente tem que parar para refletir. E onde estamos esperando em Deus e fazendo o que Ele está nos mandando fazer. Para cada um, de repente, Ele está exigindo uma coisa, mas para todos nós, Ele está nos exigindo um compromisso maior com Ele, com a Sua palavra, com o Seu Evangelho. Uma autorreflexão de quando nós estávamos indo ainda à igreja. Hoje de manhã foi falar também sobre isso. O último culto que nós tivemos na igreja foi no dia 15. Muitas pessoas de repente queriam ir nesse culto e não foram. Se programaram para ir no domingo 22 e não teve mais. Nem sabemos quando vamos voltar. Não estamos numa festa de casamento, mas estamos dependendo dos milagres de Deus acontecerem na nossa vida. E a mãe de Jesus dá a dica para nós. Olha, Jesus disse que não chegou o tempo dele ainda. Mas vocês, façam tudo que ele mandar. Sabe o que é isso, querido? Os milagres, guarda essa aí para você. Os milagres de Jesus começam a acontecer na nossa vida quando nós passamos a obedecer às ordens dele. Existem algumas coisas que ficam travadas na nossa vida porque nós não pagamos o preço de obediência à palavra de Deus, o nosso compromisso com o Senhor. Então, a partir da obediência, Deus começa a agir na nossa vida. A partir da nossa fé, acreditando que Ele vai fazer no tempo dele, Deus vai agir na nossa vida. É assim que Ele faz infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. E a ordem foi dada ali naquele momento. E o que aconteceu? Aqueles homens que estavam ali servindo o vinho, eles pegaram alguns potes, algumas vasilhas que tinham ali para purificação cerimonial e olharam aquelas vasilhas e logo depois a Bíblia diz no versículo 7 que disse Jesus aos serviçais: encham os potes de água e os encham até a borda, ou seja, enchem de água até em cima. É interessante que eles poderiam ter questionado: encher de água, vai dar água para o pessoal agora na festa? A Bíblia não diz que eles questionaram. Eles simplesmente foram lá, encheram aqueles potes de água, prepararam, fizeram do jeito que Jesus havia pedido. E logo em seguida a Bíblia diz que Jesus dá uma segunda ordem. Então lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Ou seja, pegaram um pouco a princípio daquela água que eles tinham colocado e disse para eles: levem o encarregado da festa. A Bíblia não relata se eles já tinham percebido que ali já tinha se transformado em vinho, mas imagino que tenha sido transformado já naquele momento. Quando eles prepararam para levar, evidente que eles estavam ali já vendo o que estava acontecendo e levaram para o encarregado da festa. O encarregado da festa foi e bebeu do vinho. E ele não sabia o que tinha acontecido. Simplesmente ele fez um comentário, né? A Bíblia diz que eles levaram o encarregado da festa, ele provou a água. Olha aí, ele provou a água transformada já em vinho, sem saber de onde viera, embora soubesse os serviçais. Os serviçais tinham tido contato com Jesus, ou seja, nos bastidores. Eles viram tudo que Jesus tinha pedido para eles. Eles viram aquela água ser transformada em vinho, mas o encarregado da festa não sabia. E ele pega daquele vinho, bebe daquele vinho, experimenta aquele vinho, percebeu que aquele vinho era melhor do que o primeiro vinho que está sendo servido na festa. E a Bíblia diz que então ele chama o noivo, ele chamou o noivo e disse para o noivo: todos servem o primeiro e o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Eu fico imaginando a cara do noivo, do dono da festa, ouvindo carregado, né?
do buffet daquela época falando isso para ele. Como que dizendo, ué, certamente ele pensou, eu comprei uma qualidade só de vinho, como que ele está dizendo agora que eu guardei o melhor para o final? Não entendi nada, foi um vinho de uma qualidade só. E só deve ter ficado sabendo disso depois, de repente através de alguns daqueles discípulos de Jesus. Ou seja, nem ele sabia o que tinha acontecido, mas os serviçais e a mãe de Jesus certamente já sabia, e os discípulos já sabiam o que tinha acontecido. E aí vem a palavra final que diz, este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Olha só, e os discípulos creram nele. Foi o primeiro milagre que ele fez diante dos discípulos. Estavam ali seguindo Jesus. Que coisa tremenda. O vinho, a água sendo transformada em vinho. Certamente aquilo se divulgou para outras pessoas que ficaram sabendo posteriormente. Mas o mais interessante é que esse texto bíblico mostra, acima de tudo, que Deus queria revelar sua glória. Ou seja, Deus queria revelar o seu sucesso fazendo milagre através de Jesus. E é interessante que a Bíblia diz que os seus discípulos creram nele. Não fala nem em relação a quem estava casando, a quem estava na festa, mas está falando dos discípulos. Se os discípulos que estavam seguindo Jesus não crescem nele, como que eles iam ser testemunho para outras pessoas? O que eu estou querendo dizer com isso? Nós somos discípulos do Senhor, nós precisamos experimentar esses milagres de Jesus na nossa vida, para que a gente possa levar para outras pessoas mais à frente. Isso é fato, isso é verdade. Então, querido, o primeiro milagre que Jesus operou quando ele esteve aqui nessa terra foi numa casa, foi numa família. Ou seja, isso significa dizer que ele continua querendo operar, fazer coisas grandes a partir da família. Nós precisamos estar abertos para isso, para que ele possa transformar coisas na nossa família. Talvez algumas coisas você perceba que já não está mais funcionando, e a gente precisa pedir ao Senhor que venha e transforme para o louvor da tua glória, para que o nome dele seja glorificado na nossa casa e na nossa família. Então, o primeiro milagre aqui, o milagre da transformação, o milagre numa família, o milagre que ele pode operar nas nossas relações. O segundo milagre que Jesus opera já está numa próxima história. A Bíblia diz que depois Jesus sai dali, versículo 12, depois disso ele desceu para Cafarnaum com a sua mãe e os seus discípulos, e ali ficaram durante alguns dias. E aí a Bíblia diz que eles foram para a festa judaica, a festa da Páscoa. E aí o que aconteceu? A Bíblia diz no versículo 13 que quando já estavam chegando a Páscoa judaica, Jesus desceu, ou seja, Jesus subiu para Jerusalém, e no pátio do templo ele viu vendendo bois, ovelhas, pombos e outros assentados diante das mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas. Aos que vendiam pombas ele disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer a casa de meu pai um mercado. Ou seja, eu vejo aqui Jesus operando o segundo milagre. O primeiro milagre foi numa família, foi num casamento. E ele continua operando o milagre na família, no casamento, fazendo transformações. Mas nós precisamos entender que as transformações elas vêm a partir de uma obediência a Ele. Todas as vezes que obedecemos ao Senhor, Ele opera algum milagre na nossa vida. Milagre é aquilo que só Ele pode fazer e nós não podemos fazer. Mas a partir do momento que nós cremos e obedecemos às suas ordens, Ele vai continuar fazendo milagre nas nossas vidas. Amém, queridos? O segundo milagre aqui, o primeiro milagre foi o milagre da transformação da água em vinho. O segundo milagre que eu vejo aqui é o milagre da santificação.
Se existe um milagre que Deus quer fazer na nossa vida, sempre, é o milagre da santificação. O que estava acontecendo naquele dia? Jesus foi para a festa em Jerusalém, festa da Páscoa, e era muito comum os povos virem de outras cidades e trazerem os animais para o sacrifício. Naquela época Jesus não tinha morrido ainda, então o sacrifício era pelo sangue de animal. Quem tinha menos recurso levava uma pombinha, quem tinha mais recurso levava um animal maior, mais caro, como a gente está vendo aqui. Aqui fala de pomba, aqui fala de outros animais também que eram levados naquela época. Fala de boi, fala de ovelha, fala de pomba. E o que acontecia naqueles dias? Eles vinham distante e muitos deles vinham trazendo os animais. E para não desgastar o animal, eles deixavam para comprar o animal, muitos deles comprar o animal lá no pátio do templo, porque aquele pessoal cambista ali, eles aproveitavam para trocar a moeda, que eles vinham com uma determinada moeda, trocavam pela moeda do local, como se fosse o real trocando pelo dólar, e compravam aqueles animais. Não tinham peso de ter que trazer o animal. Só que o que acontecia? Eles compravam animais mancos, machucados, e a lei do Antigo Testamento não aceitava isso. Quando Jesus viu aquela bagunça, além do que eles estavam vendendo os animais por preço absurdo, bem acima do valor. E Jesus observou tudo aquilo ali. Os animais sendo vendidos mais caros e ainda animais machucados, e o povo aceitava assim mesmo para apresentar o sacrifício ao Senhor. E Jesus observou todo aquele movimento. E aí a Bíblia diz que ele fez um chicote e saiu derrubando a mesa dos cambistas com dinheiro, com tudo, e mandou tirar os animais, tudo dali, e disse: vocês estão transformando a casa do meu pai num covil de salteadores, no mercado, no comércio. E Jesus foi contra tudo aquilo ali. Hoje nós não estamos nem no templo, mas é interessante que o pátio do templo não era o templo em si, mas fazia parte do templo do Senhor. Não era dentro do local de culto, mas era do lado de fora, no pátio, como se fosse o pátio da nossa igreja lá. E aí o que acontece? Trazendo isso para os nossos dias, Jesus aqui está mostrando que é necessário apresentar um sacrifício para ele puro, um sacrifício limpo para ele. Naquela época ele já estava cobrando isso. Ele foi um sacrifício puro, ele foi um sacrifício limpo, ele foi o Cordeiro de Deus que se sacrificou pelos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que morreu por nós. Jesus, quando morreu, ele não tinha pecado nenhum. Ele viveu 33 anos nessa terra sem pecado, mas ele subiu à cruz e se fez pecado por nós, diz a palavra do Senhor. Então, querido, o que acontece aqui? Jesus está, de uma certa forma, cobrando deles que eles apresentassem ao Senhor alguma coisa que fosse aceitável, porque Deus não estava aceitando aquele tipo de sacrifício que eles estavam apresentando. Hoje, nós não estamos podendo ir no templo, mas nós temos um entendimento que lá é o local de culto, o templo mesmo do Senhor somos nós, aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, reconheceram que eram pecadores e deixaram Cristo entrar no seu coração. Hoje nós somos o templo do Senhor. Significa dizer que tudo que está do lado de fora, nós temos que tomar cuidado. Tudo aquilo que oferecemos para o Senhor, temos que pensar sério sobre isso. Se não estamos oferecendo um sacrifício ao Senhor e não está sendo agradável diante dos seus olhos. Hoje a purificação não é no pátio. Hoje a purificação que Jesus cobra de nós é no nosso interior. O próprio Jesus ele chegou a dizer uma certa vez que não é o que entra que contamina o homem, mas sim o que sai. É do nosso interior que podem sair os adultérios, os furtos, os roubos, as coisas que desagradam a Deus. Então é numa hora dessa que nós precisamos permitir. Ele não vai vir com vara, com nada disso, mas ele está sempre tocando no nosso coração para a gente perceber se tem alguma coisa, se tem algum pecado, se tem algum erro que nós precisamos confessar e abandonar. Esse é o milagre da santificação. O que é a santificação? A santificação é justamente nos separarmos do pecado. E nós nos santificamos exatamente quando nós permitimos. Jesus não vem mais com um chicote, batendo, derrubando tudo,
Mas hoje a forma de Jesus trazer purificação para a sua igreja, para nós que somos a igreja do Senhor, para nós que somos o templo do Senhor, a forma pela qual ele traz a purificação é pelo seu sangue. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele morreu para derramar o seu sangue, para que seu sangue nos purificasse de todo pecado. Ou seja, o nosso coração precisa ser um coração limpo, puro. E quem pode operar isso? Só ele. A única coisa que eu posso fazer é reconhecer o meu pecado, você reconhecer os seus pecados, confessar ao Senhor, para que ele faça um milagre. O milagre da santificação. A santificação é um milagre, porque só é feito por Deus na nossa vida quando nós permitimos. Da mesma forma como o milagre da transformação da água em vinho dependeu da obediência dos homens, aqui também depende da obediência dos homens em reconhecerem os seus pecados, confessarem o Senhor, para que o sangue de Jesus venha e os purifique de todo pecado. Então a santificação é um milagre, muitas vezes a gente não pensa nisso. Já parou para pensar nisso? Você por si próprio não consegue se manter puro. Você precisa depender do Senhor. É por isso que o Espírito Santo, que habita em nós, ele é santo. E ele age cada vez mais na nossa vida na medida que nós nos santificamos diante do Pai. Então, o segundo milagre aqui é o milagre da santificação. Somos o templo, precisamos ser santificados, purificados. Somos o corpo do Senhor e precisamos nos purificar individualmente a cada dia para que ele possa atuar na nossa vida. E Jesus fez isso aqui naquele dia. Ele botou todo mundo para correr e disse: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, e vocês transformá-la num covil de salteadores. E é interessante que ele diz: a minha casa será chamada de casa de oração. E quando ele fala casa de oração, não é o templo em si. Hoje, a casa de oração somos nós. E a casa de oração justamente para levantar clamor ao Senhor, para orar ao Senhor, para que ele nos atenda. Se a minha vida estiver em pecado, também eu vou ter dificuldade de ser atendido pelo Senhor. Então, por isso eu preciso me purificar a cada dia para que Deus possa realizar em mim o milagre da santificação. Então, o primeiro milagre que Jesus fez aqui nessa terra foi o milagre da transformação. Ele é aquele que transforma coisas na nossa vida. Ele transformou água em vinho. O segundo milagre que Jesus opera aqui, nessa trajetória dele aqui, foi o milagre da purificação. Ele se preocupou com o templo. O que nós apresentamos no templo lá precisa ser resultado do templo que nós somos na nossa casa, que nós somos no trabalho, que nós somos na rua. As pessoas precisam ver a nossa vida uma vida santificada. Uma vida santificada vai dar frutos. Uma vida santificada vai mostrar para as pessoas que de fato nós somos diferentes. Não por mérito próprio, mas pelos méritos de Jesus, que através do seu sangue nos purifica de todo pecado. Amém, queridos? Então falamos do primeiro milagre, o milagre da transformação. Falamos do segundo milagre, o milagre da santificação. E aí a gente vai para o terceiro milagre. Se eu pudesse inverter as ordens, eu inverteria. Mas, simultaneamente, ele faz essas três coisas na nossa vida. Porque o terceiro milagre é o milagre do capítulo 3. É o milagre de um líder religioso. Um milagre que Jesus queria operar na vida de um líder religioso na sua época. Capítulo 3 vai dizer sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. Versículo 1, capítulo 3 diz: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus, diz a Bíblia que ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais e milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. O que aconteceu com Nicodemos? Nicodemos começou a perceber tudo o que estava acontecendo ali. Se você olhar um pouquinho no versículo anterior, no versículo 23 do capítulo 2, versículo 23 do capítulo 2 vai dizer: enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Ou seja, enquanto Jesus estava na festa, outros milagres aconteceram, até chegar a Nicodemos, uma autoridade religiosa. E ele começou a perceber tudo aquilo ali.
Jesus chega até a dizer no versículo 24 do capítulo 2, diz assim: mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia todos, porque conhecia todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunha a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Porque muitas pessoas estavam crendo em Jesus, mas Jesus sabia da intenção do coração de muitos daqueles homens, que não estavam com o coração firmado no próprio Jesus, mas estavam só querendo ver os milagres. E aí, Nicodemos, que era um líder religioso, ele viu tudo aquilo ali, ele era uma autoridade religiosa. A notícia chegou até ele. Certamente ele se aproximou e ouviu alguma conversa de Jesus. E aí o que ele faz? A Bíblia diz que ele veio a Jesus à noite. Eu já ouvi muitos pregadores falarem sobre isso e é realmente uma verdade. Ele pode ter ido até mesmo à noite para que as pessoas não percebessem que ele foi até Jesus, né? Tipo assim, na calada da noite, né? E ele vai até Jesus. E de uma certa forma ele vai elogiando Jesus. Diz a Bíblia que ele veio até Jesus de noite e disse: mestre, chamou Jesus de mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Olha o que ele diz: se Deus não estiver com ele. Perguntou Nicodemos. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, você percebe? Jesus não responde diretamente para ele o que ele veio falando e elogiando. Jesus não disse para ele: não, é verdade mesmo, é só eu que faço esses milagres, coisa e tal. Jesus não deu nem atenção para isso. Jesus tocou num ponto que ele gostaria de tocar na vida de Nicodemos. Sim, ele não falou: eu estou fazendo esse milagre, você já viu? Amém, porque você já viu. Jesus vai direto tocar no coração de Nicodemos. Era um líder religioso, mas não tinha tido uma experiência com Deus ainda. O texto mostra isso. Então Jesus disse para ele: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus toca num assunto completamente diferente. E qual foi a resposta de Nicodemos? Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu te ter dito: é necessário vos nascer de novo. Ou seja, Jesus estava mostrando para Nicodemos que ele precisava ter uma experiência do novo nascimento. Jesus aqui está começando a mostrar o foco principal da sua vinda ao mundo: salvar a alma do homem do pecado. Jesus está dizendo: se não nascer de novo, não vai entrar no reino de Deus. E aí eu queria pegar um gancho, já finalizando, mostrando exatamente isso. O terceiro milagre e o milagre fundamental que dá abertura no reino de Deus é o milagre da salvação. A pessoa pode fazer tudo, pode ir para a igreja, cantar, pregar, isso e aquilo. Se não for transformada, se não for mudada, se não teve uma experiência com Deus, não entra no reino dos céus. É isso que Jesus está dizendo. Olha, você é um líder religioso, mas você precisa ter uma experiência profunda de transformação e de mudança no reino dos céus. Você precisa ter isso na sua vida. Então Jesus chega ainda a dizer para ele, Jesus ainda chega para dizer para ele, dizendo: olha, o vento ele sopra onde quer e você escuta, mas não se pode dizer de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E Jesus vai evangelizando Nicodemos. Esse é o milagre que ele fez na nossa vida. E essa segurança que nós precisamos ter. Se você tem Jesus, você está seguro em Jesus, porque esse milagre já foi realizado na sua vida. Mas nós precisamos continuar permitindo que ele realize o milagre da santificação e da transformação dos nossos relacionamentos na nossa casa, no nosso lar e por onde nós passarmos.
É por isso que eu falei, se eu pudesse eu inverteria a ordem. O primeiro milagre que acontece de Deus na vida do homem é o milagre da salvação. Aí depois vem os demais, o milagre da santificação e o milagre das transformações que ele vai fazendo na nossa vida. Primeiro somos salvos, ele vai nos santificando, né? Ele vai nos transformando e com isso ele vai nos santificando. E com isso nós vamos cada vez mais passando para frente aquilo que ele está fazendo a partir de nós. Então, que a minha vida e a sua vida seja um lugar de milagres de Deus, de transformação, milagre de Deus, de santificação, e que possamos manifestar essa salvação, as boas obras da salvação na nossa vida, para a vida de outras pessoas também, para que o nome dele seja glorificado e exaltado na nossa vida. Então, nós servimos ao Deus dos milagres, mas nós precisamos fazer a nossa parte para que os milagres dele não parem na nossa vida, continuem acontecendo. Nesses dias de quarentena, Deus tem muita coisa para fazer na nossa vida, para que sejamos mais santificados por ele, para que sejamos mais transformados por ele, para que experimentemos mais das dádivas da salvação que ele nos deu. Você que não tem Cristo, que você possa permitir que ele entre no seu coração. Você possa reconhecer que sem ele você não vai muito longe. E principalmente sem ele você não consegue alcançar a salvação. Então que você reconheça que Jesus morreu pelos seus pecados, que você reconheça que é um pecador, que você faça parte do reino dos céus. E você tenha convicção, ao partir desse mundo, que você vai estar para sempre na presença de Deus. Amém, queridos? Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu evangelho. Obrigado pelos milagres da transformação que o Senhor faz nas nossas casas e nas nossas vidas. Obrigado pelo milagre da santificação. E obrigado, acima de tudo, pelo milagre da salvação que Jesus realizou na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Esmeralda colocou aqui. Feliz pela recuperação da Elaine Rangel. Deus é maravilhoso. É isso aí, Esmeralda. No começo, quem botou não foi... Foi a Rosemary. Isso. Penso, nós oramos no começo, né? Com esse propósito. Glória a Deus por isso. Pela vida da Elaine. Deus é tremendo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Conheci a Elaine com 6 anos de idade, quando eu cheguei aqui em 92. Elaine indo com o seu Salvador, que é o avô dela, né? O avô Salvador indo para a igreja. Ela foi um instrumento de Deus para Esmeralda ir para a igreja, para o Roberto ir para a igreja. Vamos continuar a oração por ela, para que ela possa se firmar. Eu tenho convicção que ela tem o temor de Deus no coração, mas que ela possa se firmar. Estar firme na casa do Senhor. Amém? Ela e seu esposo também. Ok, querido? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de vós, não agora, mas para todo sempre. Todo o povo de Deus diga amém e amém. Uma boa semana. Deus lhe abençoe no nome de Jesus.